Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live aqui, falar mais sobre o perfil comportamental da teoria DISC. Então hoje eu vou falar sobre o perfil estável e o perfil conforme. Então quem já assistiu as outras lives, a primeira live eu falei um pouco das teorias, da teoria DISC, da teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung. E hoje eu vou focar um pouco mais na teoria DISC, falei dos perfis dominantes, do perfil influente, e hoje eu vou falar do perfil estável, do perfil conforme. Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendam todo o conteúdo de hoje. Esse é o último sobre a teoria DISC. Esses dois últimos perfis aí que eu vou conversar, e amanhã vai ter a nossa live com o nosso querido convidado, Wellington. E estou muito ansiosa aí para nossa live de amanhã. Mas vamos iniciar então hoje falando sobre o perfil estável. Então, quem já se identificou aí como dominante e influente, hoje eu vou falar dos dois perfis que são os complementares do perfil dominante e influente. Então, só recapitulando, todos nós temos os quatro perfis comportamentais dentro de nós. Mas na nossa naturalidade, quando estamos relaxados ou quando estamos estressados, são naturalmente nossa tendência ter apenas uma combinação de dois perfis ou até no máximo 3 perfis aí em destaque, né, em alta. Então eu vou falar sobre o perfil estável primeiramente. O perfil estável ele é voltado para o planejamento. Ele é um perfil que você identifica pelas pessoas à sua volta como ela tem uma aparência receptiva. Então o perfil estável são pessoas que gostam muito de ouvir pessoas. Então sempre são pessoas assim, são muito carismáticas, são pessoas muito receptivas quando você vai conversar, quando você vai pedir alguma opinião, enfim. Então são pessoas muito voltadas para harmonia do ambiente. Então são pessoas que estão sempre preocupadas em se relacionar bem com as pessoas. Então elas podem não falar muito, mas elas sempre estão querendo ouvir o problema das pessoas, ouvir as dificuldades, os desafios das pessoas e tentar ajudar da melhor forma. O perfil estável ele é muito voltado para o planejamento. Ele é uma pessoa que consegue analisar um processo do início ao fim. Ele consegue visualizar isso de uma forma que outras pessoas, outros perfis não conseguem visualizar. É um perfil, por exemplo, que você pede para fazer uma tarefa. Enquanto você está pedindo essa tarefa, o perfil estável ele já planejou na cabeça dele em segundos de onde que ele vai sair, para onde que ele precisa chegar, o que ele vai fazer durante esse trajeto, quem que ele precisa se conectar para resolver essa tarefa, e ele vai trazer para você essa tarefa completa, assim, do início ao fim, com todos os detalhes possíveis. Ele vai pensar em, por exemplo, uma etiqueta. Vai ali na recepção e cola uma etiqueta nesse crachá. Pro estável ele vai pensar em, eu vou até a recepção, eu vou falar com tal pessoa, eu vou confirmar que o nome daquela pessoa tá certo, para poder pegar a etiqueta certa, colar no crachá certo, trazer de volta para aquela pessoa e resolver o problema dela. Então basicamente o pensamento do perfil estável é esse. Ele planeja do início ao fim resolver um problema da melhor forma possível e do mais completo possível. É um perfil também que ele tem uma tendência a demorar mais, né, ser mais lento nas decisões, na tomada de decisões, nas ações, por conta dele ter esse pensamento sistêmico, dele pensar em muitas coisas, de muitos detalhes do processo, que às vezes um dominante que é muito mais direto, muito mais determinado, não está pensando. Então o perfil estável ele tem essa tendência de pensar muito nos detalhes das coisas. E tende a ser às vezes mais pessimista por conta disso. Então ele pensa em diversas possibilidades, de diversas formas daquilo dar errado e consequentemente ele se torna mais pessimista, ele se torna mais receoso na tomada de ação. Então essas foram algumas características do perfil estável. E como eu fiz nos outros perfis, eu vou falar então, acima de 50, a gente diz que é o perfil alto, né, que a gente tem, que seria na nossa naturalidade. Se ele está acima de 50, então é o nosso perfil quando a gente está relaxado, quando a gente está estressado, é o perfil, a tendência comportamental que vai se ressaltar.
Acima de 88 a 100, as características do perfil alto, extremamente alto do estável, é ter características mais lentas, ser mais indiferente, ser mais passivo, ser mais sarcástico. Então ele ouve muitas pessoas, mas ele não dá tanta opinião, ele não vai falar muito, né? Ele não vai compartilhar muito as opiniões dele, então ele vai ser uma pessoa mais indiferente, né, nessas situações. Quando ele está numa pontuação ali entre 70% até 88%, ele tem uma tendência de ter características mais cooperativas, mais metódicas, mais consistentes, mais cordiais. Então é um perfil que gosta de ouvir muitas pessoas, e nessa pontuação ele se torna mais cooperativo. Então ele ouve e ao mesmo tempo ele tenta solucionar, ele tenta resolver, ele tenta ajudar e trazer harmonia para esses ambientes, para esses relacionamentos com outras pessoas. Já numa pontuação entre 50% até 70%, ele tem características mais de ser resolvido, mais paciente, mais calmo, mais sensato. Então ele tem esse perfil de ser mais polido nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Então é uma pessoa que vai ouvir muitas outras pessoas, vai ser mais cauteloso, né? Ele vai pensar mais antes de dar a opinião dele, então pensar muito mais no bem comum, muito mais na harmonia antes de dar a opinião dele. Então ele vai ser muito mais paciente nesse sentido, muito mais paciente com as informações que ele recebe, então como ele ouve as pessoas também, então ele vai ser muito mais receptivo nesse sentido. Já quando ele é abaixo de 50, a gente fala que ele tá num perfil que não é na nossa naturalidade, né? Então ele tá um perfil baixo, e a gente vai ter características do perfil do estável baixo. Então, abaixo de 50, entre uma pontuação de 50% até 33%, ele tem um perfil de ser mais versátil, incansável, intenso e fazedor. Ou seja, ele, ao contrário do estável alto, que ele é muito mais voltado para o planejamento, muito mais cauteloso, muito mais para ouvir pessoas, quando ele está com a estabilidade abaixo de 50, ele tem essa tendência de ser mais versátil, de ser mais intenso, de ser mais fazedor do que o perfil estável alto. Quando ele está numa pontuação entre 30% até 15% mais ou menos, ele tem características de ser mais nervoso, mais rápido, mais impaciente, perfil mais tenso. Então o estável ele é complementar do perfil dominante. Ou seja, quando você tem uma estabilidade mais baixa e um dominante alto, são características que vão potencializar a característica do dominante alto. Por quê? Porque o dominante ele é muito voltado para a ação, muito mais decidido, muito mais objetivo, muito mais determinado. Então, quando você combina com uma estabilidade mais baixa, ativa essas características de ser mais nervoso, de ser rápido, de ser impaciente, de ser tenso. Então, essa combinação de características, né, acaba potencializando aí do dominante alto, que seria o perfil complementar do estável. E quando o estável está numa pontuação entre 15% a 1%, né, que seria o extremamente baixo, ele tem características de ser mais agressivo, mais impetuoso, mais explosivo, mais ríspido. Então, ao contrário do estável alto, que ele é muito mais voltado para ouvir pessoas, para entender o problema das pessoas, tentar trazer harmonia, né, nos relacionamentos, o perfil estável extremamente baixo, ele tem essa tendência mais explosivo, mais agressivo na comunicação. Essas são as características, então, do perfil estável. Situações. Eu dei um exemplo de tarefas, né, de como que um perfil estável se comporta com tarefas. Você pode identificar muito isso nos seus relacionamentos, muito isso dentro da sua empresa, quando você vê exatamente isso, aqueles perfis assim que você vê sempre planejando muito, aquele perfil que consegue organizar muitas informações, consegue entender um processo do início ao fim, consegue te dar detalhes, né, de resolução dos processos. Então, normalmente, a tendência é que essa pessoa seja do perfil estável, por conta dessa questão de planejamento, de conseguir ter uma visão sistêmica que outras pessoas não conseguem ter e não conseguem entender. Às vezes um perfil estável, ele vê coisas que outras pessoas não veem. Ele é um perfil muito bom para trabalhar com planejamentos. Então, qualquer planejamento estratégico, qualquer coisa voltada assim que você precisa ter essa solução de problemas, né? Essa resolução, encontrar resoluções,
ele é um perfil muito bom para atuar nessas áreas. Dentro da nossa casa a gente pode ver normalmente aquele perfil que fica mais no dele, né? No sentido de ele não vai entrar em conflitos, entrar em brigas, então nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos relacionamentos familiares. Normalmente o perfil estável é aquele que sempre abaixa a cabeça, sempre cede, perfil alto, né, do estável. Sempre vai ser aquele perfil que vai ceder, que vai, tudo bem, pode fazer do seu jeito. Então essas são algumas situações aí para você identificar o perfil estável. Exemplos, vamos passar um exemplo assim de filme do perfil estável. A gente pode pensar muito talvez no Karate Kid. Ele tem um mestre lá que ele fala, tira o casaco, põe o casaco. A pessoa, o aluno, ele não entende para que serve aquela função, mas o mestre, ele tem aquela visão, ele tem aquele planejamento, ele sabe qual que é o porquê daquela ordem, o porquê daquele planejamento, né, daquela ação. Então ele vê muito mais do que apenas uma ação, ele vê um resultado muito maior do que só um dia a dia ali, do que só uma atividade no dia a dia. Então é um exemplo que você pode analisar muito esse perfil do estável, esse perfil de ser mais receptivo, de ouvir, né, a necessidade do outro, ouvir o problema do outro. Então você vê muito esse perfil estável no mestre, né, do Karate Kid. E como lidar? Então, como eu falei, o perfil estável ele é muito voltado para o planejamento. Então ele demora mais tempo, talvez, para tomar uma decisão, para ser mais... estar à frente de projetos, né? Então, como lidar com esse perfil? Você tem que ter mais paciência, sim, porque é um perfil que talvez demore mais tempo para chegar na conclusão, demore mais tempo para chegar no resultado que você espera, mas é de você, profissionalmente, né, colocar esse perfil no lugar certo. Se você coloca esse perfil no lugar certo, é um perfil que vai resolver muitos problemas para você. Mas se você coloca um perfil estável, por exemplo, em talvez um comercial, alguma área assim que você precisa de mais dinamismo, de mais resultados, talvez ele não dê tanto resultado positivo assim como você espera. Porque é um perfil que ele leva mais tempo para chegar no resultado, ele leva mais tempo para estar seguro na tomada de decisão, estar seguro em alguma ação que ele precise fazer ali no dia a dia. Então não vai ser um perfil que vai tomar decisões rápidas, que vai ser mais dinâmico, eu digo, né? Ele vai ter esse planejamento, é a tendência natural dele, de qualquer tarefa que você põe pra ele vai planejar do início ao fim, ele vai analisar todos os detalhes. Isso é inconsciente, tá? Do perfil estável. Então você tem que ter sim um entendimento disso, mais paciência por isso, mas ao mesmo tempo você precisa também entender esse perfil para poder ajudar. Se você colocar prazos, por exemplo, ele vai tentar se organizar dentro daquele prazo. Então isso já é um melhor caminho para você trabalhar com tarefas, para você trabalhar com objetivos com perfil estável, porque você determina e ele vai se planejar dentro daquele prazo que você deu para ele. Então você ser muito claro no que você quer, ser muito objetivo nas informações que você precisa que ele colete, para ele também não ficar divagando e procurando todas as opções possíveis que podem acontecer nessa tarefa. Então, profissionalmente, essa é uma forma de lidar com os perfis estáveis. Dentro dos nossos relacionamentos sociais, dos nossos relacionamentos familiares, né? Como lidar com esse perfil? É um perfil que vai ser mais paciente, um perfil que vai ser mais calmo no dia a dia, que vai ser mais calmo nas ações, né? Então você precisa entender isso, porque não adianta você querer, né, agilizar, você querer que ele faça mais rápido as coisas, ele tem o tempo dele. Então você precisa entender isso para você não causar um estresse seu, porque você tá pedindo uma coisa que inconscientemente ele não vai conseguir fazer. E é uma coisa que fala muito mais de você, né? Talvez você seja um perfil dominante, talvez um perfil influente que não tem muita paciência ali. E ele não é. Então você tem que entender esse perfil, porque você pode estar se estressando de ele não vai chegar no resultado que eu quero, ele não vai conseguir o que eu quero. Ok, então por que você está pedindo isso pra ele naquele momento?
entendeu? Porque não é mais fácil talvez você fazer alguma coisa, ou você ir atrás de fazer porque você acha que é mais rápido, enfim, você precisa entender esse comportamento dele, ou ao menos dar diretrizes pra ele, como eu falei, trabalhar com prazos. Olha, eu preciso que você faça isso, eu entendo que você vai fazer isso com excelência, mas eu preciso que você faça isso até tal hora, até tal dia. Porque se você não estabelecer prazos, ele vai ficar divagando. Então isso, ter esse conhecimento, ele serve tanto para minimizar o estresse seu, como o estresse para ele também. Porque se você não coloca prazos, se você não define com clareza o que você quer, ele vai ficar muitas vezes estressado, divagando por aí, tentando achar 1 milhão de opções que vai satisfazer a sua necessidade, porque você não foi claro quando você falou pra ele qual que era o seu objetivo, o que você queria dele, entendeu? Então esse é o perfil estável. Eu não sei se ficou claro pra todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida pode comentar. Mas esse é o perfil estável, então, resumindo, muito voltado pro planejamento. E agora a gente vai falar do perfil conforme. Às vezes eu falo demais, tá, gente? Então vocês podem me interromper no meio do caminho. Perfil conforme. O perfil conforme, ele é um perfil mais reservado. Ele tem a tendência de ser... ele gosta muito de ouvir dados, ouvir informações. Então, a gente tinha falado do dominante e influente na semana passada, eles são perfis voltados para o falar, né? Ou o dominante falar sobre resultados, ou o influente falar com pessoas. Já o estável e o conforme, eles são perfis voltados para o ouvir. O estável, ele ouve muito as pessoas, e o conforme, ele ouve muito resultados, ou seja, é um perfil muito voltado para dados, para informações. Então, quanto mais informações, quanto mais detalhes você puder dar para o conforme, mais ele vai satisfazer, né, a sua necessidade, o seu objetivo, enfim. Ele precisa de informações, tá? Ele não vai ser um perfil que vai chegar em algum objetivo, chegar em alguma meta, se ele não tiver dados. E ele vai procurar todos os dados que ele puder. Essas são as principais características do perfil conforme. É um perfil mais reservado, é um perfil mais analítico, por conta disso, por conta de lidar com informações. E ele é um perfil muito bom para ser voltado ou para um financeiro, ou para alguma área assim que você precisa ficar mais isolada, que dependa só de você analisar dados e não de você ter que lidar com pessoas para isso. Então é um perfil que gosta muito de ficar mais isolado, ficar mais reservado e analisar. Essa é a característica principal do perfil conforme. Então vamos lá. Perfil conforme acima de 50. Seria aquele do nosso perfil natural, né? Quando ele tá numa pontuação entre 88 a 100%, ele tem características de ser mais pessimista, ser mais perfeccionista, ser legalista, de ser resistente, porque é um perfil muito voltado a regras, tá? Ele é muito voltado para processos, muito voltado para análises, muito voltado para informações. Então o extremamente alto, né, o perfil conforme extremamente alto, ele tem essa tendência de ser mais resistente a mudanças por conta disso, de se tem todas as informações, se tem todas as regras, por que mudar? Então vai ser um perfil que dificilmente ele vai aceitar novas opiniões, ele vai aceitar mudanças bruscas, né, de processos ou de relacionamentos, enfim, não, normalmente ele tem essa constância aí, né, digamos assim, por conta desse apego a regras e a processos. Quando ele tá numa pontuação entre 70% e 88%, ele tem características de ser um perfil mais meticuloso, mais organizado, mais cauteloso, mais lógico, porque ele lida com as informações, mas ele lida com um pouquinho mais de flexibilidade. Então ele é mais cauteloso, ele é mais lógico, mas nem, né, ele entende a opinião dos outros, ele entende, enfim, o que não depende só dele. Então ele tem essa tendência de ser cauteloso e organizado, mas ao mesmo tempo ele também ouve a opinião de outras pessoas, né, no processo. Já quando ele está numa pontuação entre 50% até 70%, ele tem uma tendência de características de ser mais preciso, ser mais detalhista, ser autodisciplinado, ser mais consciente.
Então ele tem, o perfil conforme ele tem essa tendência de, como eu falei, de dados e informações. Então quanto mais preciso você for, quanto mais detalhe você tiver dos processos, melhor. E muitas vezes é um perfil que vai trabalhar muito sozinho, então por isso que tem essa autodisciplina. Ele vai entender algo sozinho, ele vai buscar informações daquilo sozinho e ele vai desenhar um processo, ele vai ir atrás de informações sozinho. Ele não vai depender muito de pessoas para isso. Quando o perfil conforme está abaixo de 50, ele tem características entre 50% a 33%. Ele tem características de ser mais flexível, ser mais desinibido, casual, mais impulsivo. Então ele não se apega tanto assim às regras, ele não se apega tanto ao processo, né? Ele tem essa tendência de ser mais flexível. Quando ele está numa pontuação entre 30% a 16%, ele tem características de ser mais teimoso, de ser mais informal, de ser mais aventureiro, de ser mais obstinado. Então, o perfil conforme, ele é o complementar do perfil influente. Então, quando você tem uma conformidade baixa, entre 30% a 17%, ele tem características que vão potencializar características do perfil influente alto. Que é isso, de você ser mais informal, de você arriscar mais, de você ser mais obstinado. Então, ele tem essas características nesse ranking aí de informação, de pontuação. Quando ele está abaixo de 15%, ele tem características de ser mais hostil, de ser mais indisciplinado, de ser mais desorganizado e desrespeitoso. Então, diferente do perfil conforme alto, ele não se apega tanto a regras, ele não se apega tanto à organização, ele é mais hostil nas informações, então ele é mais ríspido, né, na comunicação. E... enfim, indisciplinado, né, que seria esse desapego aí aos processos. Então essas são algumas características do perfil do conforme. Situações de conforme. Eu dei alguns exemplos então do lado profissional. Então o perfil conforme ele é muito bom para trabalhar com processos. Ele é um perfil que gosta muito de regras, ele gosta muito de seguir regras, de estar dentro de um processo, de entender o processo, entender que cada um tem sua função ali dentro da empresa. Então ele é muito bom para voltado assim para processos operacionais, por exemplo. Então, para organizar esses processos operacionais, porque ele vai delimitar, olha, essa equipe faz isso, essa outra equipe faz isso. Então ele tem essa organização de processos e seguir regras com facilidade. Então essas são algumas situações profissionais que o perfil conforme ele tem mais potencial aí para trabalhar. Mas, por exemplo, se você coloca um perfil conforme, que é muito mais reservado, muito mais analítico, em uma área, claro, né, dependendo da situação, mas uma área de marketing que é muito mais desinibido, muito mais dinâmico, talvez esse conforme esteja passando por um conflito aí, um estresse, e não esteja performando da forma que você espera, não esteja performando muito bem, por conta de estar em conflito aí com sua naturalidade, porque não é um perfil que é desinibido, que enfim, né, marketing é uma coisa muito dinâmica, né, cada dia tem uma coisa nova, você tem que estar sempre procurando informações, você tem que estar sempre conectando com pessoas, então o perfil conforme ele não é ideal para essa área, ele é muito mais voltado para individualidade, né? Trabalhar mais reservado e trabalhar muito com regras e processos, tá? No nosso dia a dia, como identificar um conforme? O conforme, normalmente, ele veste roupas muito parecidas, ele tem um estilo, né, de se vestir, de se arrumar, muito padronizados, então ele segue muito um padrão e dificilmente ele vai mudar esse padrão. Ele vai ser muito... ele não vai ter essa flexibilidade, eu vou colocar uma rosa numa camisa pink hoje. Não, ele vai sempre seguir um padrão, talvez muito mais voltado para cores neutras, né? Cores básicas, assim, porque ele não vai querer ser o destaque, ele não vai querer ser chamativo, ele sempre vai querer seguir um padrão e ser o mais dentro da regra possível. Então, no nosso relacionamento, a gente consegue identificar o perfil conforme, né? Primeiramente pelo visual, né? Eu acho que é o primeiro impacto, assim, que você já
bate o olho quando você vê um perfil mais clássico, um perfil sempre na mesma linha, assim, normalmente é um perfil conforme. E são pessoas que dificilmente num relacionamento eles vão querer arriscar, eles vão querer mudar muita coisa, então eles são muito apegados à rotina. Eles gostam sempre de fazer as mesmas coisas, de seguir o mesmo fluxo de atividades por conta desse apego a processos e apego a regras, tá? Como lidar com esse perfil? É um perfil muito sistêmico, tá? Então, se você tentar mudar algo, ele vai se sentir muito incomodado e às vezes vai causar brigas, vai causar discussões aí desnecessárias, porque é você tentar mudar um processo que, já tá ali sistematizado na cabeça dele, já é algo que incomoda muito ele sair do padrão, incomoda muito ele de arriscar coisas novas. Então, tente entender. Às vezes é mais chato, sim, né, lidar com um processo, ter relacionamentos com conforme por conta disso, né, que ele já tem uma estrutura na cabeça dele, na mente dele, na vida dele. Mas, tanto para as pessoas que convivem com conforme, entender isso, entender que não é fácil para um conforme mudar as coisas muito rápidas, muito bruscamente, né? Você precisa dar detalhes, dar informações para ele se sentir seguro nessas mudanças. E também pro conforme, né? Como ele lida também com essas emoções. De você conseguir equilibrar isso. De você saber, eu sou essa pessoa mais padronizada, eu sou essa pessoa mais sistêmica mesmo. Eu não consigo mudar muito as coisas. Então, de você ter essa consciência para ter essa flexibilidade. De entender, ok, precisa mudar? Então deixa eu ir, deixa eu entender um pouco melhor, deixa eu buscar mais informações. Eu não, sei que é difícil pra mim fazer essa mudança, mas pelo menos se eu tiver informação de como que vai ser essa alteração, de como vai ser essa mudança, eu consigo flexibilizar isso. Então, tanto para as pessoas que convivem com ele, é de entender que ele tem essa dificuldade, como para ele mesmo, de poder entender isso e poder flexibilizar. Um exemplo que eu gostei muito desse exemplo, que não sei se vocês já viram o filme Dama de Ferro, que ele fala da história da Margaret Thatcher. E tem uma cena que mostra muito o perfil conforme, né? E pra quem não sabe, a Margaret Thatcher, ela ficou na liderança, né, por um tempo aí depois que o marido dela morreu. E ela era uma pessoa muito reservada, né? Você via nítido esse perfil conforme nela. E nessa cena, no filme da Dama de Ferro, quando eles estão indo pra uma sala de reunião, e aí tem um monte de gente falando com ela, um monte de repórter, um monte de gente, e ela tá meio atordoada, né? Essa cena aparece ela caminhando num corredor, assim, um monte de gente em volta dela, e ela tá meio atordoada com aquela informação, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eles sentam na sala de reunião, ela pega uma caneta, né? Ela se estressa com, não lembro a situação exata, mas ela se estressa muito, assim, num extremo, com uma situação simples, assim, que era de não ter uma caneta para assinar, alguma coisa do tipo. E isso resume a tendência comportamental do conforme. Porque às vezes ele tá passando por um caos de informação sendo jogada em cima dele, um caos de um monte de mudança acontecendo ao mesmo tempo. E chega um momento que ele simplesmente explode, assim, ele tenta absorver aquilo, ele tenta se controlar, ele tenta equilibrar tudo aquilo, mas ele não consegue. Então ele tem esses momentos repentinos, assim, de estresse, de descontrole, que ele vai tentar ficar sozinho. Ele vai tentar se isolar, afastar tudo e todo mundo à sua volta para ele tentar voltar pro sistema dele, voltar pra regra dele. Então, quem não assiste esse filme, é muito bom para entender um pouco melhor sobre o perfil conforme. E fica a dica aí, se você identificou como seu perfil. É um perfil muito bom, tá? Eu sou uma pessoa conforme. Eu tive que lidar com muitos desafios aí na minha vida, porque eu sou uma pessoa conforme estável, tá? Então, ao mesmo tempo que eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ajudar as pessoas, eu tive que trabalhar muito meu conforme, porque eu era uma pessoa muito controladora. Eu sou uma pessoa muito organizada, mas antes eu era ao extremo, assim. Então, você ter essa consciência, essa inteligência emocional de você poder equilibrar isso, de você poder se podar, né, de poder se policiar nessas características aí negativas do perfil,
é muito importante, tá? Tanto pro nosso próprio bem, sabe? Pra gente não ficar passando estresse aí à toa, como para as pessoas à nossa volta, assim, o relacionamento com as outras pessoas ficou muito mais leve quando você tem essa consciência. Então muita gente fala pra mim hoje, né, você é muito comunicativa, você consegue conversar muito com as pessoas, mas foi muito trabalho comigo mesmo, porque por ser um perfil conforme, eu sou um perfil mais reservado, eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem, mas eu não gosto tanto de falar sobre mim, falar assuntos aleatórios, então foi um processo, foi uma jornada para chegar até aqui e poder ser essa pessoa comunicativa aí com vocês, tá? Então esses foram os perfis comportamentais. Hoje a gente falou do estável e do conforme. Na semana passada a gente falou do dominante e do influente. E eu tinha falado na primeira live sobre a teoria DISC do William Marston, né, que é o pai da teoria DISC, que ele também ele criou a Mulher Maravilha, né? Ele desenvolveu a ideia da Mulher Maravilha. E agora que vocês entendem sobre os perfis comportamentais, eu queria ressaltar isso, porque a Mulher Maravilha nada mais é do que a personificação de todos os tipos comportamentais. Então, o William Marston, eu falei na primeira live, que ele teve um relacionamento polígamo, ou seja, ele teve um relacionamento com 2 mulheres. E eram 2 mulheres que tinham comportamentos extremamente diferentes, ou seja, uma das mulheres tinha um perfil, né, dominante, não sei qual o perfil exatamente, tá, mas eu digo dominante e influente, e a outra tinha o estável e o conforme. Então ele pôde analisar essa teoria na vivência, no dia a dia dele com essas 2 mulheres. E foi então que ele desenvolveu, que ele criou a Mulher Maravilha, que era o quê? A mulher perfeita, a mulher que tinha todas os 4 tipos comportamentais. Era uma mulher que tinha a ação, a determinação do dominante, que ela vencia as batalhas, ela lutava por quem, né, fosse, era uma pessoa influente, né, que se comunicava com as pessoas, conectava com as pessoas muito facilmente. Era uma pessoa estável, porque ela sempre, né, tinha aquela organização da batalha, ela tinha todo aquele planejamento do que ela precisava, de ter a equipe. E era um perfil muito conforme, né, de processos, de você ir atrás de informações para você vencer a batalha, enfim. Então a Mulher Maravilha é a personificação desses 4 tipos comportamentais. E por que eu tô falando disso? A Mulher Maravilha, né, se vocês já viram a história, já viram os filmes, enfim, todos os quadrinhos, ela sempre acaba sozinha, com tudo destruído à sua volta. E infeliz. Por quê? Porque ela era tudo. E ao mesmo tempo, nada era suficiente, digamos assim. Então muitas vezes eu vesti esse papel de Mulher Maravilha na minha vida. Eu tentei ser um dominante, um influente que eu não era. Eu tentei fazer isso em relacionamentos na minha vida. Só que quando a gente tenta vestir essa camisa de Mulher Maravilha e dar conta de tudo sozinha, a gente acaba limitando o potencial das pessoas à nossa volta. A gente acaba ofuscando e abafando essas pessoas. A gente não deixa com que essas pessoas elas desenvolvam as qualidades que elas têm. Então, quando eu tento me colocar em um papel de dominância, de estar à frente, de resolver tudo que eu posso, as pessoas que estão à minha volta, que já têm isso como natural delas, de irem atrás dos objetivos, de terem determinação, de irem atrás das ações, eu abafo, eu não deixo espaço para que elas possam desenvolver essa naturalidade. Então o que eu deixo aqui para vocês como uma reflexão é: quantas vezes você já tentou se colocar nesse papel de Mulher Maravilha? Quantas vezes você tentou ser alguém que você não é naturalmente? E por conta disso, você tá rompendo com relacionamentos na sua vida. Você tá abafando muitas pessoas à sua volta. E você tá sofrendo com isso. Porque se não é da sua naturalidade, você acaba exausta e cansada no final do dia. Por tentar ser, por ter atitudes que não são suas. E nem é natural sua, sabe? Não é algo que você queira. É algo que você acha que tem que ser. É algo que você acha que só você resolve, só você tem que dar conta, mas não é. E isso volta para além dessa inteligência emocional, além de entender
né, ter consciência sobre essa sua identidade, sobre essas características que é o seu perfil, ele vai muito pra ter essa consciência de vida, assim, tem muitas coisas, muitas crenças que afetam também no nosso comportamento pra gente ter esses comportamentos aí de ser alguém, né, que a gente não é, de tentar dar conta de tudo sozinha, tem muitas outras crenças influenciando isso. Mas quando você tem consciência de quem, né, das suas características, de quem você verdadeiramente é, já é assim uma mão na roda, já é uma transformação que você faz, tanto na sua vida, como na vida das pessoas que estão à sua volta. Por conta de você permitir, né, tendo mais consciência, você permite que as outras pessoas sejam quem elas são também. E essa é só uma reflexão. E a outra que para finalizar, vocês já entenderam tudo sobre análise de perfil comportamental, a teoria, né, digamos assim. Eu já falei da teoria DISC, dos tipos comportamentais, de algumas características para vocês poderem identificar aí no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E entender sobre o perfil comportamental é uma chave para despertar o seu potencial e você poder também se relacionar melhor nos seus ambientes, conseguir atrair resultados extraordinários para sua vida, entendendo isso, trabalhando sua potencialidade, né? Mas a questão é, muitas pessoas usam esse relatório, essas informações de quais são seus defeitos, quais são seus pontos fracos, como uma muleta. E vocês, né, eu vou deixar aqui essa reflexão para que vocês não façam isso. Por quê? Porque quando você entende da sua potencialidade, você tem a chave para transformar a sua vida. Você tem a chave para você ir atrás dos seus maiores sonhos, porque você vai fazer isso verdadeiramente, sendo quem você é. Só que quando você se apega a seus defeitos como limitantes, você fala, eu sou um dominante, por isso que eu vou ser grosseiro com as pessoas, eu vou pisar em cima das pessoas, eu vou fazer tudo que eu puder para alcançar o meu objetivo, independente das pessoas à minha volta. Quando você coloca os pontos fracos, né, os seus defeitos, como uma muleta, você tem resultados negativos. Porque você ter essa consciência do seu potencial e dos seus pontos fracos, você terá a responsabilidade de ir atrás de resultados positivos, de você trabalhar os seus pontos negativos para ter melhores relacionamentos, para ter mais oportunidades. E se você veste isso como uma muleta, isso vira só uma desculpa. Só uma desculpa para você não alcançar os resultados que você quer, para você afastar muitas pessoas à sua volta. E isso vira uma muleta, isso vira só uma historinha que você vai contar na sua vida. Só que isso não vai fazer você chegar nos seus resultados, isso não vai fazer você chegar nos seus objetivos, isso não vai fazer bem nem pra você e nem para as pessoas à sua volta. Então a minha reflexão aqui que eu deixo pra vocês não usem isso como uma muleta. Não usem essa consciência como só uma desculpa para você não chegar nos seus objetivos e para você se manter numa zona de conforto. Porque essa pode ser a chave que estava faltando para você mudar completamente a sua vida. Só que você precisa ter consciência de como usar isso. E é por isso que eu vim trazer esse conteúdo aí todo para vocês, trazer esse conteúdo de todas as teorias, de todos os perfis comportamentais, para que vocês possam usar essa ferramenta da melhor forma. Estou aí à disposição. Se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre o seu perfil. Amanhã eu vou fazer uma análise completa do nosso convidado, Wellington. Espero, né, conto com todos vocês. Vai ser uma análise bem profunda, assim, todas são, né? Você ter consciência sobre quem você é sempre é algo, assim, muito profundo. Porque você tira uma bagagem das suas costas, sabe? Você tira um peso que não é seu, de emoção, de sentimentos, assim, que não são seus. E você começa a carregar só quem você é, sabe? A vida já é muito difícil pra gente ficar carregando emoções. E
pesos adicionais aí, né, de outras pessoas ou mesmo do nosso passado. Então eu acho que quanto mais consciência você pode ter, né, sobre você, sobre o seu perfil, sobre o que você pode fazer melhor, mais leve se torna a vida por conta disso. Porque você para de carregar bagagens de outras pessoas e você começa a carregar só a sua bagagem, só o seu peso emocional, só os seus conflitos, né, de trabalhar aí os seus pontos fracos, os seus desafios aí da vida. E a vida já é muito difícil, né, gente? A gente não precisa ficar carregando mais, coletar, né, mais bagagem aí durante essa jornada. Então é isso, né? Eu acho que essa foi deu pra entender bastante sobre a análise de perfil comportamental. A reflexão que eu deixo é: não seja essa pessoa que se justifica nos seus defeitos, que se justifica nos seus pontos fracos, mas seja uma pessoa que consegue trabalhar isso de forma positiva para você melhorar seus relacionamentos, para você melhorar seus resultados e para você ser melhor, ser uma pessoa melhor todos os dias. Acho que é isso. Acho que deu para entender. Passei aqui um pouco da minha experiência de vida, do meu conhecimento aí com vocês. Espero ter ajudado vocês a entender os seus suas próprias tendências comportamentais, o seu próprio perfil e também dos relacionamentos aí que você tem, tanto com seus familiares, como seus amigos, como no seu profissional. Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. E amanhã, então, a gente tem a nossa live com o nosso convidado. E estou muito ansiosa aí para essa live. Então é isso. Muito obrigada a todos e boa noite.